Vamos lá, né? Lei 7.502/90, parte 5, né? Vamos falar hoje das licenças e concessões, tá, gente? Um assunto que geralmente está em prova, né? Com as licenças, né? Então é importante a gente estar de olho para a gente poder acertar as questões na prova, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tipos de licenças que nós temos hoje em dia? Nós temos licença para tratamento de saúde, por motivo de acidente em serviço, por motivo de por motivo de doença em pessoa da família, né? Temos também licença à gestante, paternidade, por motivo de afastamento do cônjuge, para a prestação de serviço militar, para atividade política, para atividade sindical, a título de prêmio por assiduidade e comportamento e para tratar de interesse particular. Observe aí que nós temos 11 licenças, né? Então vamos falar um pouquinho das licenças hoje, ok? Seguindo aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui o ponto. Bem, as seguintes licenças previstas serão procedidas de inspeção médicas realizadas pelo órgão competente do município. O que significa isso, professor Daniel? Significa dizer, gente, que existem algumas licenças que são feitas por inspeção médica e outras licenças por junta médica. Quais são as licenças que são precedidas por inspeção médica? Aqui está, né? Vocês podem observar, né, que nós temos aqui, por exemplo, dessas aqui que nós temos, né? Quem são elas? Para tratamento de saúde, por motivo de acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família e a gestante. Somente, gente, essas 4 licenças são feitas através de inspeção médica. Bom, vamos seguir aqui. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das seguintes licenças. Qual dessas licenças abaixo não se pode, vou voltar aqui, qual dessas licenças abaixo não se pode trabalhar durante o período delas? Vamos lá. Então, vamos marcar aqui, né, que trata-se dessa daqui. Tá? Quem são elas, professor? Para tratamento de saúde, por motivo de acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família, a gestante, a paternidade, né, e por motivo de afastamento do cônjuge. Durante esse período dessas licenças, o cidadão servidor, no caso o funcionário público, ele não pode ter nenhum tipo de atividade remunerada, tá bom? Sob penalidade, sob pena de responder no futuro sobre isso, tá bom? Vamos seguir. Se vocês forem analisar, o funcionário não poderá permanecer em licença por um período superior a 24 meses. Então, ou seja, qual dessas licenças ele pode permanecer por mais de 2 anos aqui, né? São essas aqui. É a licença por motivo de afastamento do cônjuge, tá, gente? Esse tipo de licença ele pode passar mais de 2 anos. Para a prestação de serviço militar, para atividade política, para atividade sindical. A licença concedida dentro de 60 dias, olha lá, do término da anterior, da mesma espécie, será considerada como prorrogação. Ou seja, quando terminar uma licença e começar outra dentro desse prazo de 60 dias, ao invés de eu pedir uma nova licença, eu peço prorrogação. Ok? Vamos seguir aqui. Ainda as licenças que podem ser gozadas pelo pessoal contratado para a função temporária. Os temporários, professor, eles têm direito a algumas licenças? Sim, têm direito. Quais são as licenças que os temporários têm direito? Vamos seguir aqui. Né? Então, aqui, ó, a função temporária. Para tratamento de saúde, por motivo de acidente na família, por motivo de doença em pessoa da família, por motivo de acidente em serviço, por motivo de doença em pessoa da família, a gestante e paternidade. Professor, licença-prêmio, eles têm direito? Não. Licença para tratar de interesse particular, eles têm direito? Não. Tá entendendo? Por exemplo, para prestamento de serviço militar, eles têm direito? Não.
Então, somente essas 5 licenças eles podem tirar, no caso dos temporários, tá bom? Na data do término do termo final do tempo previsto para a admissão, termina a vinculação do pessoal temporário com a administração municipal, cessando as licenças concedidas. Ou seja, a partir do momento que o temporário ele é destratado, né, ele sai do serviço que ele ocupa, ele não tem mais direito a nenhum tipo de licença. Aí lá embaixo, ou seja, acabou o tempo de exercício de função temporária, acesso às licenças concedidas. Mas cuidado, pois tal regra não se aplica à licença por motivo de acidente de serviço, que somente cessará com o restabelecimento da capacidade física ou com a aposentadoria do licenciado. Ou seja, se a pessoa ela for temporária e essa pessoa estiver afastada porque teve um acidente no serviço em que ela ocupava, ela não vai, terminou o contrato dela, ela não vai deixar de receber. Por quê? Porque ela teve um acidente em serviço. Então, só vai terminar essa licença a partir do momento que ele se restabelecer. Estabeleceu, beleza, ele parou a licença. Mas se quando ele não se restabelecer, ele fica com essa licença. Se do acidente resultar invalidez permanente, a licença será transformada em aposentadoria, tá ok? Se acontecer, por exemplo, desse cidadão, na hora que ele veio a ter esse acidente, e esse acidente deixou ele incapaz, ele, em vez de voltar a ficar sem nenhum tipo de licença, automaticamente ele será aposentado, ok? Em seu artigo 95, o Estatuto estabelece, e a gente vai falar agora dos tipos de licença, tá? A primeira licença é a licença para tratamento de saúde. Como é que ocorre essa licença, professor? Primeiro, o Estatuto estabelece que a licença para tratamento de saúde é concedida a pedido ou por ofício. Então, existem duas formas de solicitação da licença para tratamento de saúde, tanto a pedido quanto por ofício. Então, cuidado com isso na tua prova, tá? Pode perguntar lá na hora da prova. Ela será solicitada de que forma? Tanto por ofício quanto a pedido. Bom? Sem prejuízo da remuneração, ou seja, o cidadão continua recebendo, tá? E aí vamos entender. Tem a licença até 60 dias, né? A inspeção será feita por órgão competente do município. E a licença superior a 60 dias, né? A inspeção será feita por quê? Por junta médica oficial. Então, cuidado, tá, gente? Até 60 dias, o próprio órgão vai fazer uma inspeção através de um médico só. Passou de 60 dias, já seria uma junta médica que vai fazer a inspeção. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do funcionário ou em estabelecimento hospitalar onde se encontre internado. Acontecem duas situações aí importantes. Primeiro, se o cidadão não tiver como se locomover para a secretaria que é responsável por essa perícia, e o médico ele tem que ir até o local onde esse paciente está doente, ou seja, podendo ser tanto no hospital ou tanto na casa dele. Se acontecer desse paciente não tiver como o perito ir até este local, aí eles vão aceitar, eles vão homologar o documento do próprio médico que o acompanha. Tá bom, gente? Então, muito cuidado com isso na hora da prova. Nos casos excepcionais, a prova da doença poderá ser feita por atestado médico particular, se a juízo da administração for conveniente ou impossível a ida da junta médica à localidade da residência do funcionário, que eu acabei de colocar. Nos casos acima citados, o atestado só produzirá efeito depois de homologado pelo Serviço Médico Oficial do município. Então, aquilo que eu falei. Se não tiver como ir, aí o próprio médico particular do paciente ele vai fazer o procedimento, né? E aí a perícia vai avaliar, né? Se vai ser conveniente. Foi conveniente, beleza, ele vai e entra de atestado. E aí, só que isso só vai ocorrer a partir do momento que essa junta analisar e homologar. Homologou, beleza, tá certo, aí vai. Tá entendendo? Sem homologação não tem como dar a licença.
Verificando-se que o tempo, qualquer tempo, ter ocorrido de má-fé na expedição do atestado ou do laudo, a administração promoverá a punição dos responsáveis. O atestado e o laudo de junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço e doença profissional. Fim do prazo da licença, o funcionário será submetido a nova inspeção médica que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. Tá? É aquela história. Vamos dizer que o médico do particular dele colocou no laudo dele que ele tinha um problema de saúde que ele não poderia voltar a trabalhar, porque ele queria essa licença. Só que após homologado, se a junta verificar que ele agiu de má-fé, ele pode correr o risco de até perder o emprego dele, porque ele vai ser punido. E essa punição vai ser tanto do servidor quanto do médico que agiu de má-fé. Tá? E outra coisa, o atestado, né, vai ser avaliado pela junta médica, e essa junta médica ela não vai poder dizer o que está acontecendo com este servidor, a não ser em alguns casos, né, uma lesão ou um serviço de doença profissional, né, um acidente de serviço ou forma de doença profissional. Se quando findar essa licença, o que pode acontecer? Dentro dessa nova inspeção, eles podem avaliar, peraí, o que vai acontecer? O servidor volta ao serviço, ou eles vão prorrogar a licença, ou eles vão aposentar. Quando é que ele volta ao serviço? Vendo que ele está em condições de retorno. Quando é que ele vai prorrogar? Vendo que ele ainda precisa de mais tempo de acompanhamento para poder retornar. Quando é que ele vai se aposentar? Quando verificarem que ele não tem mais condição e que essa licença vai se transformar em aposentadoria, né? Quando já for uma situação permanente. Tá? Licença por motivo de acidente em serviço. O funcionário, esse funcionário, gente, acidentado, ele vai ter uma doença profissional, né? Mas como é que é essa doença profissional? Algum dano que vai ser provocado dentro do ambiente de trabalho dele. Por exemplo, ele pode ter uma agressão que ele pode ser sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício do cargo. Ele está lá, ocorreu uma agressão com esse servidor, ele pode se afastar por motivo, porque a agressão ela é um motivo de doença, ela é um motivo de acidente, tá? A prova do acidente será um prazo de 10 dias, cuidado com essas datas que o pessoal adora, né? Prorrogável, quando as circunstâncias exigirem. E lembre-se que as normas sobre essa licença se aplicam também ao pessoal contratado. Tanto os temporários quanto os efetivos têm direito a esse tipo de licença. Tá bom? Licença por motivo de doença em pessoa da família. De acordo com o que rege o artigo 102 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Belém, poderá ser concedida licença ao funcionário por motivo de doença do... Então, quem são as pessoas, gente, que ele vai poder se afastar? Se for o cônjuge dele, né? Daniel, só o cônjuge. Gente, às vezes a pessoa ela nem é casada, né? Ela vive junto, então o companheiro também entra, tá? Ou a companheira. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o padrasto, pode ser a madrasta. Os ascendentes, os filhos descendentes, né? Os pais, os filhos, o enteado e os colaterais consanguíneos até o seu segundo grau civil, mediante comprovação médica, que prove que realmente eles têm relação. No parágrafo 1º desse artigo 102, o Estatuto reforça a regra acima e estabelece que a licença somente será deferida se a assistência direta ao funcionário for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. Exemplo. Vamos dizer que o cidadão ele precisa ficar com a mãe dele no hospital. A mãe dele está doente. Só que ele tem 10 irmãos. 9 desempregados, só ele que não está desempregado. Aí a pergunta é, tu não acha que os outros irmãos poderiam ficar com a mãe dele ao invés dele? Ou ele vai ficar se aproveitando da situação para poder ser dispensado do trabalho? Então, nesse caso, gente, é uma forma em que o funcionário ele pode ser dispensável, sim, da situação para poder atuar. Agora, vamos dizer que ele é filho único, ou os outros irmãos moram longe, só tem ele para cuidar da esposa, do esposo, do filho, não tem outra pessoa. Aí, nesse caso, sim, será concedida a licença, tá? E outra,
Vamos dizer que o horário que ele tenha que ficar no hospital seja à noite, ele trabalha de manhã. Então, dá para ele ficar no cargo e à noite ele exercer acompanhamento do doente. A comprovação das duas condições acima, como preliminar, para a concessão de licença, será feita mediante inspeção em saúde. Mais uma coisa que vai ser por inspeção em saúde. Procedida pelo órgão médico competente, que emitirá o correspondente laudo para a consequente apresentação ao órgão de lotação do funcionário. Bom? Aí vamos ver. Tem 4 situações que podem ocorrer. Se esse cidadão vai ficar com este doente até 90 dias, o que ele vai receber, professor? Ele recebe, gente, o valor integral. Tá entendendo? Ou seja, até 3 meses, se ele ficar com a pessoa, ele vai receber o valor integral. Se ele ficar entre 90 e 180, ele vai receber 2/3 do vencimento ou remuneração. Se ele ficar entre 180 e 365 dias, ele vai receber apenas 1/3 da remuneração. E se ele passar de um ano, 365 dias, ele não recebe remuneração. Então, se cair uma questão na tua prova, o cidadão precisou tirar licença para tratar, né, de pessoa da família. Até 90 dias. Letra A, terá vencimento integral. Letra B, 2/3 do vencimento. Letra C, 1/3 do vencimento, não terá remuneração. Então, vamos lembrar dos valores. Até 90, integral. De 90 a 180, 2/3. De 180 a 365 dias, 1/3. E se passar de um ano, não recebe nada. Bom? Licença gestante e adotante. Será concedida a licença funcionária gestante ou adotante adotiva de criança de até 1 ano de idade por 120 dias consecutivos. A gente vai já adiantar isso aqui, já está errado. Sem prejuízo da remuneração. A licença poderá ter início do primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Bem, gente, isso aqui já mudou, tá? Não é mais 120, é 180 dias, tá bom? Aí, olha lá. Até a criança, a mãe pode estar gestante, como a mãe pode ter uma criança até 1 ano, ela pode adotar. Se ela adotar a criança até 1 ano, ela também vai ter direito a esses 180 dias. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Ou seja, nasceu a criança, começa a contar. No caso, se a criança morrer, decorrido 30 dias do evento, né, ela vai ter mais 30 dias de repouso. Nesse caso, gente, a licença ela deixa de ser licença a gestante ou adotante e passa a ser uma licença saúde. Tá bom, gente? No caso da criança nascer morta, ela deixa de ser licença adotante e passa a ser licença saúde. Tá bom? Isso aqui vai ficar gravado, tá, gente? Disponível para vocês. A funcionária que adotar criança até 12 meses de idade será concedido 120 dias de licença remunerada para ajustamento da adotar lá. Gente, aqui mais uma vez vocês ajeitam, tá? Não é 120 dias. É 180, tá? No caso de adoção de criança com mais de 1 ano, gente, ela vai ter apenas 30 dias, tá bom? Para amamentar o próprio filho até 6 meses, o funcionário lactante terá direito, durante a jornada, de 1 hora de descanso, que pode ser parcelado em 2 horas, em 2 períodos de meia hora. Então, a mãe que estiver aqui dando mama, ela poderá fazer nesse caso, tá bom? 1 hora de descanso e também que pode ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Licença paternidade. A licença paternidade é bem simples. Em seu artigo 95, o Estatuto estabelece que até que a lei venha disciplinar o disposto do artigo 7º, né, do inciso 19 da Constituição Federal, serão concedidos 5 dias de licença paternidade para o cônjuge ou companheiro, né? Coitada, a mãe passa 180 dias de licença, o pai só tem 5 dias, só 5, gente. Só que existe uma lei federal, tá? Isso aí não vai cair na tua prova, mas eu vou te falar. Que concede 20 dias, tá? Essa lei é magnífica, né? Então, quando a lei se tratar de uma lei federal, se trata de 20 dias.
Licença por motivo de afastamento do cônjuge. Poderá ser concedido licença ao servidor para acompanhar o cônjuge, companheiro ou companheira, funcionário público civil ou militar, né? Como é que funciona isso, professor Daniel? É simples, gente, preste atenção. Para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Então, a gente só vai poder ter essa licença para acompanhar o cônjuge se for por esses motivos aqui acima, tá, gente? Para outro ponto do território nacional, ou seja, se tu mora aqui em Belém, né? Aí o teu marido, ele vai trabalhar em São Paulo. Aí tu pode pedir uma licença para acompanhar o seu marido ou a sua esposa. Se ele tiver que trabalhar no exterior também, ou, de repente, se seu marido ou esposa tiver um mandato eletivo, ou seja, com um vereador, com um deputado, alguma coisa assim, terá direito. Lembrando que essa licença ela é por prazo indeterminado, mas também não tem direito à remuneração. São duas licenças que não têm direito à remuneração. A licença por motivo de afastamento do cônjuge e a licença para tratar de interesse particular. E outra coisa importante, gente, essas duas licenças não contam como tempo de serviço. Da feita que tu te afasta, o teu tempo de serviço para. E só volta a contar novamente quando você retorna dela. Nessa ainda o Estatuto tem pós-deslocamento acima, o funcionário poderá ser colocado à disposição em outro órgão público, sem ônus para o município. Tá? A servidor, em comissão ou em função de confiança nessa qualidade, não considerará esse tipo de licença. Então, gente, se cair alguma questão na tua prova falando da licença para acompanhamento do cônjuge e comentar a respeito dos temporários, a respeito dos comissionados e das pessoas que têm função de confiança, uma função gratificada, esses dois não têm direito a isso, tá, gente? Não têm direito. Tá? Eles não têm direito a essa licença, tá? Por conta do cargo que eles exercem. Licença para prestar serviço militar. O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças Armadas. Resumindo tudo isso, gente, o cidadão que tiver que prestar serviço militar, ele se afasta, ele não recebe remuneração, né? E, claro, né, como ele não recebe, ele vai passar a receber da atividade que ele está exercendo, tá bom? E depois que ele retornar, né, ele vai ter o quê? 30 dias sem remuneração para reassumir o cargo. Tá aqui, ó. Então, vamos recapitular aqui. O cidadão, ele vai prestar serviço militar obrigatório. Ele vai ter que se afastar. Aí, quando ele retornar, não tem um período. Mas depois desse período que ele retornar, quando ele concluir esse serviço militar dele, ele vai passar 30 dias sem receber nada. Ele só vai passar a receber depois desses 30 dias. Ok? Licença para atividade política, né? A gente pode colocar aqui que existe atividade política que o cidadão vai exercer, ele vai ter um período de registro de candidatura, ele vai ter um período em que ele vai ficar afastado durante o período da eleição, né? Como é que funciona isso? A partir do momento em que ocorre o registro da candidatura dele, até um dia depois da eleição, esse servidor ele está afastado do serviço para poder concorrer a um cargo eletivo. Vou dar um exemplo, eu vou concorrer a vereador. Então, a partir do momento que tiver o registro da minha candidatura, dali para frente, eu só vou retornar ao serviço um dia após o término da eleição. Daniel, mas e se tu ganhar? Eu não tenho dessa, eu vou ter que voltar ao trabalho, até porque eu só vou poder assumir no ano seguinte. Então, durante o período em que eu tiver que assumir a nova função, eu vou continuar trabalhando até eu assumir o cargo, tá bom? E ele não perde nada, tá, gente? A remuneração dele é integral. Tá bom, esse aqui ele vai fazer um tópico da Constituição Federal, tá? Mas não tem tanto respeito ao que pode cair na prova de vocês. Ele vai falar da questão das pessoas que, por exemplo, se eu for vereador, eu posso ter dois cargos. Eu posso assumir meu cargo de vereador e posso exercer a minha função de professor, por exemplo, na SEDUC, por exemplo, na SEMEC. Agora, se eu for deputado, aí já não pode. Se eu for prefeito, então, ou seja, só existe uma forma de eu poder ter as duas atividades, se eu for vereador, desde que haja compatibilidade de horário.
O resto eu tenho que me afastar, tá bom? Licença para atividade sindical é assegurado o direito à licença por remuneração ao funcionário eleito para o desempenho de mandato de diretoria. Confederação, federação, sindicato, diretoria, e assim vai. Olha, gente, isso aqui é o seguinte, vamos dizer que tu seja presidente do Sintep, né? Aí o que vai acontecer? Durante esse período que você tiver como presidente, você não precisa, você não vai poder exercer mais a sua função. Você vai ser presidente. Você vai perder alguma coisa com isso, professor? Não. Você vai passar a receber o seu salário normalmente, mas dentro da outra função que você vai exercer, tá? A licença ela vai ser igual ao período de reeleição. Enquanto ele estiver no mandato, ele vai continuar recebendo, tá bom? A licença prêmio, ela é magnífica, né, gente? É um tipo de licença. Ela é um pouco diferente da de Ananindeua, tá? Por que essa licença é diferente? Porque aqui a Ananindeua, ela te dá 3 meses, né, de licença. Mas também, mano, só tira ela de 5 em 5 anos. A licença prêmio, não, daqui do município. De 3 em 3 anos, ou seja, cada triênio, você tem direito a essa licença, desde que você tenha se comportado, não tenha faltado. Tem vários critérios que a gente vai já já ver. Tá? Desde que você não tenha sofrido nenhuma penalidade disciplinar ou criminal. Né? O que acontece? Você vai ter direito a 60 dias para ficar em casa, de boa, só recebendo. Isso aí é uma licença que é dada a título de prêmio. Tá bom? A requerimento do funcionário, a licença poderá ser gozada em períodos não inferiores a 30 dias. Né? Ou seja, ele vai poder tirar 2 licenças. Por exemplo, são 60 dias. Então, ele pode tirar uma licença de 30 no mês, aí 2 meses depois ele tirar os outros 30. Não é necessariamente que ele tire os 60 dias consecutivos. Ele pode tirar em 2 meses diferentes, tá bom? Não será concedida licença plena ao funcionário que do período aquisitivo sofrer penalidade, é óbvio, ele não vai ter direito. Na hora que você pede a licença, eles vão avaliar tudo a respeito. Se tu faltou, se tu teve algum problema disciplinar, né? Se tu afastar do cargo. Por exemplo, se tu te afastar para o tratamento de pessoa da família e ultrapassar 30 dias, não tem direito. Se tu for te afastar para tratar de interesse particular, tu não tem direito. Se tu te afastar por afastamento do cônjuge, não tem direito. Se tu te afastar injustificadamente, passando de 6 dias durante o período aquisitivo, ou seja, durante o período de 3 anos, durante o período de 3 anos, se tiver mais de 6 faltas, também não tem direito. Bom? Para efeito de aposentadoria adicional por tempo de serviço, será contado o dobro do tempo de licença-prêmio para o funcionário que não houver gozado. Deferida a licença, terá o prazo de 60 dias para liberar o funcionário. Olha, a partir do momento que for deferido, aí ele tem 60 dias para poder liberar o funcionário. Outra coisa, se você não quiser tirar essa licença, você vai ganhar o dobro na hora de se aposentar. Por exemplo, não quero tirar agora. São 60 dias, ou seja, você vai ter 120 dias a mais para que você possa se aposentar rapidamente. Então, de 3 em 3 anos, tu não for tirando, tu consegues te aposentar mais rápido. Tá bom, gente? Agora eu dou um conselho para os senhores. Tirem a licença. Você sabe que vai estar vivo até lá, né? Então, por favor. Licença para tratar de direito particular, né? Vocês sabem que até 2 anos você pode solicitar, né? Você vai pedir. A administração pode lhe conceder ou não essa licença, né? Ela pode ser negada, porque vai ser a critério da administração. Você vai ver que não tem como botar outro funcionário no teu lugar, ela pode negar, tá bom? Principalmente professor, né? Professor não tem que substituir. Aí o cara vai pedir, eles não vão dar, tá? Não poderá ser negada quando o afastamento for comunicado com antecedência de 30 dias. Só poderá ser considerada uma licença após 2 anos. O que significa? Eu vou tirar uma licença para tratar de interesse particular, vou me embora. Se eu quiser voltar antes dos 2 anos, eu posso retornar ao trabalho. Eu preciso cumprir os 2 anos, tá entendendo? Quando eu retornar do trabalho, gente, dessa situação, para eu tirar novamente, eu tenho que esperar mais 2 anos, ok? E aqui nós temos umas questões para vocês fazerem, vocês vão fazer depois, tá? Com calma. Aí amanhã, gente, a gente vai corrigir. Amanhã não, amanhã é a aula do Jean, né? Então a gente vai corrigir esses exercícios,
Aí isso é que eu queria pedir para vocês, encarecidamente, que vocês fizessem, né, irmão? Que a gente pede para vocês fazerem exercício. Na hora de corrigir, vocês estão lendo comigo. Então, leiam os exercícios, façam com calma e vão tirar dúvida durante as aulas. Tá bom, gente? Beleza? Gente, boa noite. Obrigado pela atenção de vocês. E daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau, gente.